No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Os meus irmãos estão comigo? O texto sagrado diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Senhor, nós mais uma vez te buscamos, mas agora fazemos para te servir com a palavra de Deus. Ajuda-nos a compreendê-la salvadoramente. Gera vida por meio da tua palavra. É a oração urgente que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Eu estou de olho no relógio. Nós tivemos hoje momentos extraordinários. Pretendo concluir o nosso culto no horário de costume, mas também, por outro lado, quero que os meus irmãos me deem toda a atenção nesse momento. Quero lembrá-los que no texto anterior, e eu estou me referindo agora a Atos, capítulo 5, versículos 33 a 42, a igreja de Jerusalém esteve sob ataque satânico. Satanás costuma atacar a igreja de Jesus por 2 frentes. Uma frente interna, gerando problemas internos, e aqui eu já recordo aos meus irmãos daquilo que aconteceu em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu me refiro ao episódio da hipocrisia e da disciplina de Ananias e Safira, onde lá é dito que Satanás encheu o coração de Ananias com seus desígnios, com desígnios satânicos. Veja como Satanás pode atacar uma igreja a partir de fontes internas. Por outro lado, Satanás também ataca as igrejas de Jesus por fonte externa. E os meios utilizados por Satanás para perseguir a igreja de Jesus foi, sobretudo, nos primeiros anos de vida da recém-fundada igreja de Jerusalém, foi por meio dos líderes dos judeus, sobretudo por meio dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era, digamos, o tribunal maior da comunidade judaica da época. Esses líderes perseguiram os apóstolos, prenderam os apóstolos em pelo menos 2 ocasiões, ameaçaram aos apóstolos no sentido de que não mais ensinassem sobre Jesus em Jerusalém, e na última prisão, de maneira ainda mais dramática, açoitaram os apóstolos.
Vocês se recordam mais, penso que vocês se lembram também, que na última ocasião, na última passagem, que se referiu já à segunda prisão, a intenção do Sinédrio, majoritariamente, foi assim que a reunião começou. Tinha como propósito matar os apóstolos. Notem que a igreja primitiva chegou muito próximo, esteve na iminência de perder os seus principais líderes logo no começo da sua existência. Então veja que nós temos agora uma fonte externa a serviço de ataques de Satanás à igreja de Jesus. O que Satanás queria mesmo? Gente, não é exatamente tirar a vida, não é matar por matar os apóstolos. O que Satanás queria mesmo era bloquear o crescimento da palavra de Deus. Por isso as ameaças, por isso as prisões, por isso os açoites. O que Satanás deseja mesmo é paralisar o crescimento da obra de Deus. É paralisar a pregação do evangelho. É diminuir o impacto do evangelho de Jesus Cristo na sociedade como um todo. Ocorre que a providência de Deus deparou um conselho apaziguador. Conselho de quem? De Gamaliel. Estão lembrados? E foi por conta desse conselho mais pacífico, um tanto mais liberal, menos radical, que os apóstolos foram poupados. E o versículo 42 de Atos capítulo 5 diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Em nosso texto, nós veremos que a igreja passou a enfrentar um novo problema. Um problema interno agora. Você acha que é melhor mudar, né, José? Então, em nossa passagem, agora eu me refiro a Atos capítulo 6, dos versículos 1 a 7, a igreja começa a enfrentar um outro problema. Esse problema está colocado no versículo 1. A igreja precisa enfrentar essa nova dificuldade e encontrar solução para ela. A solução é encontrada e dita ali nos versículos 2 a 6. E o versículo 7 da passagem diz os resultados, a partir das decisões tomadas pelos apóstolos e pela igreja. E é assim que nós vamos olhar o nosso texto. Sempre vendo como pano de fundo que há um ataque. Há um ataque satânico. Esse ataque, ele pode vir de duas frentes, de fora e de dentro. E o propósito maior deles qual é? Não é matar por matar. O que Satanás deseja mesmo é paralisar a pregação do evangelho, impedir o crescimento da palavra. No texto anterior, ele queria fazer isso. Como? Matando os apóstolos. E agora? Como é que as coisas surgem? É exatamente isso que nós temos aqui em nosso texto. Bom, mas o versículo 1 diz qual foi o problema. O problema surgiu no contexto da bênção do crescimento da igreja. E, em parte, também surgiu em decorrência da bênção do crescimento. Porque o versículo 1 diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. O contexto é: a igreja está crescendo. Mas qual é exatamente o problema? O problema consistiu de uma série de murmurações. Murmurações são um problema frequente e bem conhecido do povo de Deus de todos os tempos. O antigo Israel murmurou bastante contra Moisés. Os livros de Moisés mencionam estas murmurações. E a palavra usada por Lucas aqui é aqui a Septuaginta. Septuaginta é aquela famosa tradução do hebraico, do Antigo Testamento hebraico para o grego, cerca de 200 anos antes de Cristo. O texto, a palavra que Lucas usa aqui para murmuração é exatamente aquela palavra que a Septuaginta usa para aquelas murmurações do antigo Israel. A murmuração era, segundo Lucas, no versículo 1, dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram judeus que moravam em diversas regiões fora da Palestina e tinham, em virtude disso, adotado a língua e a cultura gregas. Eles estavam em Jerusalém, ou porque foram à festa de Pentecostes, se converteram e permaneceram na cidade, ou porque retornaram para uma residência fixa em Jerusalém. Mas estes eram os judeus helenistas, aqueles que, embora descendência de judeus, moravam nas regiões espalhadas pelo mundo, tinham adotado a cultura e o idioma gregos. Os hebreus, por sua vez, eram judeus de fala aramaica. O aramaico era uma fala irmã, prima do hebraico, numa semelhança como a que há entre o português e o espanhol, por exemplo, né? E os hebreus, então, judeus de fala aramaica, residiam na Palestina e tinham sido criados ali, no contexto de uma fala aramaica, na terra prometida, na terra de Israel, etc. Agora vale lembrar nesse ponto que as viúvas representavam à época necessidades bem particulares. Elas não recebiam apoio das autoridades e por isso mesmo elas deveriam receber um cuidado especial da família e da igreja. Isso é dito tanto no Antigo como no Novo Testamento. E esse cuidado da família e esse cuidado da igreja de Deus, tanto no Antigo Israel como no Novo, é uma espécie de expressão do cuidado de Deus pelas viúvas, por uma camada da sociedade de então menos favorecida. Paulo diz, falando a respeito das viúvas, que se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Paulo disse que as verdadeiras viúvas são as que não têm amparo, e por isso elas esperam em Deus e perseveram em oração noite e dia. Eu estou citando 1 de Timóteo, capítulo 5, versículos 3 a 5. Pois bem, as viúvas deveriam ser especialmente amparadas, mas os helenistas estavam dizendo, em suas murmurações, que suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição de donativos da igreja, querendo sugerir com isso que as viúvas dos hebreus estavam sendo favorecidas. Por isso, a murmuração é de helenistas contra hebreus. Veja que a igreja está um tanto dividida nesse momento. Era uma acusação séria. Nós diríamos em linguagem moderna que a acusação era a de que estava havendo discriminação por razões de nacionalidade, discriminação por razões de origem, discriminação racial. Esse é o termo moderno. Discriminação racial. Pessoas estavam sendo privadas de fruir certos direitos com base no critério da origem nacional. Era mais ou menos isso que estava acontecendo, assim diríamos, em linguagem moderna.
E isso poderia gerar uma ruptura indesejada na comunidade recém-iniciada. Mais ainda, era uma acusação séria dirigida aos apóstolos. E aqui eu lembro aos meus irmãos que os responsáveis Aqui eu lembro aos meus irmãos que os responsáveis pela administração da assistência aos necessitados eram quem? Os apóstolos. Isso está em Atos capítulo 4, versículos 34 e 35. Propriedades eram vendidas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía. Atos 4, versículos 34 e 35. Então, a murmuração tinha um conteúdo sério, tem gente sendo discriminada na igreja. Segundo, a murmuração também era séria porque questionava uma administração dos apóstolos, os principais líderes da igreja. Lucas não diz se a murmuração procedia ou se não procedia. Mas me parece que a tomada de decisão para lidar com o problema sugere que a murmuração procedia. Tanto que a resposta dos apóstolos não foi do tipo assim: atenção aqui, helenistas, vocês estão sendo injustos, esqueçam isso. Está tudo certo, todos estão recebendo porções iguais. Parece que não foi nesse sentido a resposta dos apóstolos. Mas, se a reclamação dos helenistas era razoável, isso também, por outro lado, não se devia ao fato de que os apóstolos estavam agindo deliberadamente com propósitos discriminatórios. Isso também não é dito pelo texto. Provavelmente o que estava acontecendo é que eles estavam lidando com uma responsabilidade que não era a sua prioridade e, por isso, correndo o sério risco de fazer mal uma coisa e outra. Vocês estão me entendendo? Dizendo de outro modo, é mesmo possível que os apóstolos tenham discernido um ardil satânico. Mais uma cilada, esta muito mais sutil do que prisões, muito mais sutil do que ameaças, muito mais sutil do que açoites. Qual era a cilada? Qual era o ardil? A assistência social estava ocupando mais os apóstolos do que a pregação do evangelho. No texto anterior, qual era a cilada? Matar os apóstolos. Agora o que está em jogo? Desviar a atenção dos apóstolos. Meus irmãos, eu quero saber se vocês estão me entendendo bem neste ponto. Por outro lado, a assistência social das viúvas, dos necessitados da igreja, não é uma atividade que a igreja pode abrir mão simplesmente assim, quando julgar que a atividade é inconveniente, ou quando percebe que ela é uma fonte de problemas. Então os apóstolos não poderiam dizer simplesmente assim: olha, isso está gerando muito problema, vamos acabar com essa história. Acabou com distribuição diária, acabou com donativos, acabou com cuidado com as viúvas. Não. A assistência social, o cuidado das viúvas e o cuidado dos necessitados em geral não é uma atividade que a igreja pode simplesmente decidir não fazer. Há muitas coisas e afazeres na igreja que não foram impostas por Deus. E por isso não constituem deveres inadiáveis. Mas que mesmo assim nós não estamos proibidos de realizá-las. Nós devemos cultuar a Deus com música. Mas, por exemplo, podemos ter um grupo musical ou não.
Nem toda igreja tem o privilégio de ter um grupo musical como o nosso. Podemos ter um coral, ou não, um dueto, ou não, um quarteto, ou não, uma sinfonia musical, ou não. O que nós não podemos deixar de fazer é louvar a Deus com música. Mas se vamos ter quartetos, duetos, corais, grupos musicais ou sinfonias musicais, isso é coisa a ser resolvida. Mas a assistência material aos santos em necessidade não é uma dessas coisas que a igreja pode simplesmente decidir não mais realizar. Vocês estão me entendendo? Em síntese, o problema é o seguinte: a assistência social estava tomando o lugar da pregação na vida dos apóstolos. Mas a assistência social não é o tipo de coisa que a igreja pode apenas deixar de fazer. Ponto. O problema está explicado no versículo 1. Como é que a igreja lidou com isso? Como lidar com o problema de murmuração dos helenistas contra os hebreus, que se ressentiam que suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária? Como fazer frente a esse problema? Discernindo exatamente o ponto central, os apóstolos marcaram uma assembleia extraordinária de membros. Eles não resolveram sozinhos, impondo uma solução ao povo. Que coisa extraordinária isso. Como os apóstolos valorizavam o povo. Diferente dos novos apóstolos, dos novos bispos, dos novos papas, dos novos patriarcas, dos novos pastores também. Os apóstolos valorizavam a congregação, a decisão que era tomada pela congregação. Uma assembleia marcada, e lá na assembleia, os apóstolos disseram o seguinte no versículo 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Atenção para isso, porque a palavra abandonar ou deixar para trás é muito forte e sugere até que o exercício da assistência aos necessitados estava exigindo uma dedicação tal que traria como resultado o abandono do ensino da palavra de Deus, ou pelo menos a negligência do ensino da palavra de Deus. A palavra razoável aqui também ocorre em ato desejável. É uma palavra que pode assumir o sentido de agradável ou de aceitável. Os apóstolos estavam dizendo, na verdade, que abandonar a palavra para servir às mesas não seria coisa agradável, desejável, aceitável para Deus. Nós estamos aqui, na situação em que estamos, fazendo coisa não agradável a Deus, não aceitável a Deus. Qual era a coisa não aceitável para Deus? Deixar de ensinar a palavra de Deus para servir às mesas. Como a solução não poderia ser o abandono do serviço das mesas, os apóstolos propuseram que a igreja escolhesse 7 homens com certas qualificações para desempenharem o serviço. Isso está no versículo 3. As qualificações são moral, espiritual e prática ou funcional. A qualificação moral é gente moralmente aprovada, boa reputação. A qualificação espiritual é cheios do Espírito.
A qualificação prática ou funcional é sabedoria. Bom desempenho na prática. Tem que ter qualificação moral, tem que ter qualificação espiritual e tem que ter sabedoria. Qualificação prática, funcional. Eleitos esses homens, e eles assumindo a tarefa do serviço das mesas, isso daria oportunidade a que os apóstolos se dedicassem integralmente à oração e ao ministério da palavra. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos. A palavra é fortíssima. A palavra significa nos concentraremos totalmente. Traz a ideia de dedicação integral. Nós vamos nos dedicar integralmente à oração e ao ministério da palavra, versículo 4. Em síntese, a proposta dos apóstolos foi a seguinte: esses 7 homens supririam as necessidades materiais da igreja e eles, os apóstolos, as necessidades espirituais. Os 7 homens realizariam a distribuição. O substantivo ali é diaconia diária. 7 homens realizariam a diaconia diária. Versículo 1. Lá no versículo 2, aparece servir as mesas. O verbo aqui é o verbo diaconem. Nós não temos um verbo correlato de diaconem. Se tivéssemos, seria diaconar as mesas. A diaconia aparece no versículo 1, diaconia diária. O verbo diaconar aparece traduzido por servir, servir as mesas, no versículo 2. Esses 7 homens fariam isso. E os apóstolos, segundo o versículo 4, se dedicariam à oração e à diaconia da palavra. Então, a igreja tem 2 diaconias. A diaconia da mesa e a diaconia da palavra. Segundo a proposta dos apóstolos, a igreja passaria, então, a ter esses 2 ofícios permanentes, realizadas por pessoas distintas, qualificadas para os respectivos serviços, a diaconia das mesas, a diaconia da palavra, e desse modo a igreja estaria suprida em todas as suas necessidades. Isso porque cada vocacionado se dedicaria com exclusividade somente à sua vocação. Em outras palavras ainda, se os apóstolos continuassem a desempenhar a assistência material dos necessitados, eles nem iriam fazer bem esse serviço, nem iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra com a dedicação que o chamado exigia. Coisa, segundo os apóstolos, não agradável, não aceitável por Deus. Estão me acompanhando? Isso é numa assembleia, não é? Vocês estão no contexto da assembleia, não estão? O parecer ou proposta, Lucas usa a palavra logos. A palavra dos apóstolos agradou a toda a comunidade. Versículo 5. Primeira parte. A palavra dos apóstolos, o parecer, a proposta, agradou a toda a comunidade. Derek Thomas, um comentador desse texto, ele observou, vou abrir aspas para ele, como é fascinante que a igreja tenha concordado com a necessidade de pregação. A igreja gostou do parecer dos apóstolos, da proposta dos apóstolos. Isso chamou a atenção desse comentador. Ele disse: em uma época em que crentes desejam menos pregação e mais programas, seria bom observar o oposto na igreja primitiva. Ele continuou dizendo: esses crentes sentiam necessidade de priorizar o ministério, que ele chamou de ministério instrucional, baseado na Bíblia, para alimentar a sua alma e instruí-los no caminho da verdade.
Ele observa bem. Olha o que esta igreja faz. Esta igreja concorda com os apóstolos. Apóstolos, isso é muito bom. Porque nós precisamos de vocês inteiramente, integralmente, dedicados ao ensino da palavra. A nossa alma precisa disso. Eu relembro com tristeza a notícia que tive quando cheguei a esta igreja, que ela decidiu uma vez acabar com um culto de doutrina em uma das suas assembleias de membros. Quando nós começamos aqui a fazer um trabalho voluntário, eu que propus aos irmãos que nós voltássemos a nos reunir, antes de assumir a igreja, que nós voltássemos a nos reunir nas quintas-feiras para estudar a Bíblia. E me lembro de ter feito, na época, uma exposição de Apocalipse. Há alguns dias atrás aí, um seminarista me falou que o pastor da igreja que estava lhe dando oportunidades lhe orientou para que ele pregasse menos. Olha, meu irmão, aqui na igreja eu estou acostumado a pregar 30 minutos. E aí você está pregando 50. Isso não é uma coisa boa. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui abordado por um irmão, ele fez isso com muita gentileza, com muito cuidado comigo, eu sou grato a ele por isso. Eu cheguei aqui, vinha de um ritmo de pregar 1h10. Aí aqui eu estou muito mais moderado. 50 minutos, antes de 1 hora, já estou encerrando. Aí o irmão disse, pastor, nós aqui estamos acostumados a ouvir assim um sermão de 30 minutos. Não daria para que o irmão, fez muita educação, não daria para que o irmão se acomodasse ali nesse período? Eu disse para ele assim, eu disse, meu irmão, me suporte nisso. Me suporte nisso. Faça um esforço de suportar o seu pastor. Se isto é coisa insuportável, se esforce. Tem outro detalhe aqui no texto, quanto à percepção da igreja de Jerusalém. O que os crentes decidiram é que eles queriam que seus líderes gastassem tempo aprendendo a Bíblia para que eles ensinassem. E esse parece ser um outro problema. Esse problema foi um problema da igreja moderna, que foi observado por R.C. Sproul. R.C. Sproul disse o seguinte: espera-se que o ministro seja um executivo de uma corporação, que se dedique à administração, que se dedique a desenvolvimento, que seja um especialista em aconselhamento, que seja especialista em cuidado pastoral, e, como resultado, nós criamos uma geração de pastores envolvida com muitas atividades, mas que não domina nenhuma. E uma das razões pelas quais, R.C. Sproul continuou, uma das razões pelas quais não expõe a palavra de Deus à congregação aos domingos é porque não sabem como fazer. E ele concluiu dizendo o seguinte: eles gastam o tempo deles aprendendo tudo mais, menos os textos das Escrituras. São muitos livros, muitas leituras, muitos propósitos, menos aprender os próprios textos, conhecer as línguas originais, fazer sua própria tradução, investigar as palavras, entender o significado das passagens. E por que os pastores não ligam para isso? Não ligam.
As reuniões do nosso órgão denominacional têm de tudo, menos estudo especializado da Bíblia. E isso só pode significar uma coisa: não há interesse em entender os textos da Bíblia. E porque não há interesse em entender os textos da Bíblia, é que você pode sair aí de igreja em igreja. E você não vai ouvir uma exposição da Bíblia. Você vai ouvir muitas coisas, mas não uma exposição do texto. Mas o fato é que a igreja jerusalemita disse o seguinte em resposta à palavra dos apóstolos: sim, queremos nossos ministros da palavra inteiramente dedicados à palavra. E como parecia agradou a toda a comunidade, eles elegeram 7 homens, sendo que 2 dos 7 homens ainda serão mencionados por Lucas. Estevão vai ser mencionado logo no capítulo 7, o primeiro mártir da fé. E Filipe vai ser mencionado no capítulo 8, ele é o evangelista a Samaria, e aparece em Atos 21, versículo 8, como um evangelista da igreja de Cesareia. Dos 7, esses 2 diáconos serão mencionados por Lucas. E os resultados destas decisões e destas percepções? Está no versículo 7. Lucas conclui o relato com os resultados da decisão tomada pelos apóstolos, por toda a igreja, relacionando 3 fatos. Primeiro, o crescimento da influência da palavra de Deus. Segundo, o aumento numérico da igreja. Terceiro, a conversão até de sacerdotes. Agora que estavam desimpedidos do ofício diaconal, podiam se dedicar ao ofício instrucional. Estavam desimpedidos da diaconia das mesas, podiam se dedicar à diaconia da palavra. E o resultado foi triplo. Primeiro, crescia a palavra de Deus, ou seja, o evangelho passou a ser divulgado ainda mais amplamente e alcançar um número ainda maior de pessoas. Crescia a palavra de Deus. Segundo, em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, ou seja, a igreja crescia numericamente porque o evangelho era mais amplamente divulgado. Terceiro, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aí Lucas menciona, dentre os tantos convertidos que estavam aparecendo, muitos inclusive da classe sacerdotal, aqueles que eram da tribo de Levi, aqueles que eram descendentes do sumo sacerdote Arão. Eram aos milhares naquele momento. A maioria desses sacerdotes estava muito longe dos centros de poder, das famílias sumo-sacerdotais da época, de gente como Anás e Caifás, por exemplo. Era gente mais humilde, muita gente piedosa estava nesse meio aqui, e muitos desses sacerdotes reconheceram que aqueles sacrifícios que se realizavam no Templo de Jerusalém diariamente eram apenas tipos do sacrifício que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia realizado. Aumento da palavra, crescimento numérico e dentro dele, conversão até de gente da classe sacerdotal. Em conclusão, eu faço 3 observações. Primeiro, são 2 os ofícios permanentes da igreja: o ministério da palavra e o ministério das mesas. 2, o ministério da palavra, o ministério das mesas. Observadas com discernimento e feitas as devidas ressalvas, ali estavam as atividades permanentes da igreja. Segundo lugar, esses ofícios lembram à igreja quais são seus deveres inadiáveis, aquelas tarefas que não podem ser negociadas nem substituídas.
que é dever da comunidade. Cuidar para que a palavra e a oração não sejam negligenciadas, mas também cuidar para que não falte o ofício do serviço da mesa. Esses dois ofícios são inadiáveis, e são permanentes, e são insubstituíveis. E por fim, esses ofícios permanentes também nos lembram que Deus cuida de nós de todas as formas. Eles são expressões do cuidado todo abrangente de Deus. Eles dizem que Deus cuida do nosso corpo, nos alimenta, nos vê daquilo que necessitamos. Mas também esses ofícios nos lembram que tudo que necessitamos não é e não se resume a estômagos cheios. Nós precisamos de mais alguma coisa, além de alimento para o estômago. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu deixo os meus irmãos aqui, mas nós não vamos avançar no texto de Lucas, porque próximo domingo eu preciso voltar para esse texto, preciso visitá-lo novamente e tratar de coisas importantes que não estão sendo mencionadas. Por ora, é apenas uma abertura de página, uma leitura inicial e, se Deus permitir, nós voltaremos ao texto no próximo domingo. Vamos ficar de pé.